Eu peço que você abra a sua Bíblia. Está aí, ó, no livro do profeta Oséias, capítulo 14. Uma oferta de quê? Uma oferta de quê? De restauração. Pois é, uma oferta de restauração com base no capítulo 14 do livro do profeta Oséias. O capítulo 14, você já deve ter aberto aí, é constituído por 9 versículos, 9 versos. Amém? Encontrou? Que bom. Vejamos então. Mesmo com vocês sentados, vamos orar pela leitura da palavra inicialmente. Senhor, estamos diante da Tua viva e eficaz palavra. Pedimos que o Teu Espírito atue na nossa vida, abrindo nosso entendimento para o que vamos ler, ouvir, de modo que possamos assimilar toda a preciosidade dela, todo o ensino dela, e que isso transforme a nossa vida, que a Tua palavra possa penetrar no nosso coração, assim como uma flecha que atinge o seu alvo, que ela faça toda a diferença na nossa vida, Senhor, que ela gere em nós os frutos dignos de arrependimento, e que tudo isso redunde em glórias ao Teu nome. A minha vida está aqui, Pai, o Senhor me conhece, sabe quais são as minhas limitações. Eu me coloco nas Tuas mãos, Senhor. Por favor, tenha misericórdia de mim e me usa para a edificação do Teu povo, para a conversão de todos aqueles que o Senhor tem chamado ao arrependimento. É assim que eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, a palavra de Deus está registrada assim no livro do profeta Oséias. Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos às obras das nossas mãos que elas são o nosso Deus, porque só em Ti o órfão encontra misericórdia. Versículo 4: vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações
e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Até aqui. Queridos, a mensagem transmitida pelo profeta Oséias é uma mensagem ao mesmo tempo apaixonada, dramática e esperançosa. A mensagem do profeta Oséias é apaixonada porque é tipicamente uma mensagem transmitida por alguém que está enfermo de amor. Alguém que está sofrendo intensamente porque ama. Ela é dramática porque, lamentavelmente, esse amor despendido, esse amor oferecido, não é correspondido pela pessoa amada. Aliás, a pessoa amada se recusa a receber esse amor. E como se isso não bastasse, a pessoa amada faz mais. A pessoa amada, retratada em todo o livro do profeta Oséias, ela trai o amante. Amante aqui não tem um sentido negativo, pejorativo, que assumiu nos dias atuais. Amante aqui, como eu me refiro, é simplesmente a pessoa que ama, o amante. A pessoa amada recusa o amor do amante, e como se não bastasse, ainda o trai com outras pessoas. Mas acima de tudo, a mensagem do profeta Oséias é esperançosa. E por que é esperançosa? Porque aquele que ama, e que é retratado por meio da vida e do ministério do profeta Oséias, é alguém que, apesar das circunstâncias, apesar do desprezo que recebe, apesar da traição que sofre, essa pessoa continua apostando no arrependimento da pessoa amada. O amante aqui é aquele que, apesar de todos os pontos negativos, continua disposto a perdoar a pessoa amada, e não apenas a perdoar, mas disposto também a honrar essa pessoa, a glorificar essa pessoa. E tudo isso, essa paixão, esse drama e essa esperança, está diluída nesses 14 capítulos que compõem o livro do profeta Oséias. Do capítulo 1 ao capítulo 3, por exemplo, você encontra aqui a descrição do conturbado casamento do profeta. Oséias, ele está representando aqui o relacionamento de Deus com o seu povo. Na antiga aliança, o profeta era o intermediador entre Deus e o povo. O profeta era aquele que representava Deus diante do povo. E de uma forma inesperada ou inusitada,
que foge completamente à regra, Oséias se casa com uma mulher adúltera. E o casamento do profeta, então, sofre com esses problemas do adultério. A mulher de Oséias é uma mulher infiel. O adultério aqui representa o adultério espiritual da nação de Israel. A nação de Israel se torna adúltera, porque ela deixa de confiar em Deus, e ela passa a confiar em outras pessoas. A nação de Israel faz alianças políticas, por exemplo, com o Egito e a Assíria, potências militares, potências econômicas da época, achando que essas alianças políticas é que poderiam lhe render alguns frutos, alguns créditos, alguma segurança. E a nação de Israel, então, se esquece de Deus. Isso é o que a Bíblia chama de adultério do ponto de vista espiritual, e que é representado no casamento do profeta Oséias. A nação de Israel deixou de considerar a vontade de Deus e passou a viver de acordo com as suas próprias decisões. O povo deixou de observar a lei de Deus, as recomendações do Senhor, as prescrições do Deus Todo-Poderoso, e passou cada um a viver de acordo com a sua própria vontade. Ou seja, o casamento do profeta Oséias representava o relacionamento de Israel com o seu Deus, um relacionamento apenas aparente, mas sem consistência, sem cumplicidade, sem fidelidade, sem amor, sem devoção, sem correspondência de ambas as partes. Deus estava ali, pronto para amar, pronto para abraçar, pronto para receber o povo, mas o povo cada vez mais se distanciava e se voltava para os ídolos, se voltava para outras nações, fazendo alianças, porque achava que a sua segurança estaria garantida através desses pactos. E quando você avança, chega ao capítulo 4 e vai até o capítulo 13, você percebe a ingratidão de Israel. Mas não apenas isso. Agora Deus começa a falar mais seriamente com a nação. E do capítulo 4 ao 13, por exemplo, você vai encontrar então Deus aumentando o tom da sua voz e ameaçando a punir o povo por causa da sua infidelidade, por causa da sua ingratidão, por causa do seu distanciamento, por causa da sua idolatria. Porque o povo agora orava, se ajoelhava, fazia as suas orações, as suas preces, os seus votos para ídolos mudos, estatuetas, deuses estranhos, deuses falsos. E Deus se irou com isso, se aborreceu com isso. E Deus então, do capítulo 4 ao capítulo 13, aumenta o tom da sua voz, e agora repreende a nação.
e agora diz que vai discipliná-la. E foi o que realmente acabou acontecendo na história de Israel. Porque no ano 722 antes de Cristo, Deus, de maneira interessante, usou a própria nação assíria para disciplinar Israel. Aquela nação que Israel via como a sua protetora, como a sua ajudadora, foi justamente essa nação que Deus usou para disciplinar o reino do norte. Naquela época o reino estava dividido. O reino do norte era chamado de Israel propriamente dito, ou Efraim, era um outro nome. O reino do sul, que estava separado do reino do norte, era mais conhecido como Judá. Duas tribos formavam o reino do sul, Judá e Benjamim. Então Israel aqui, entenda o reino do norte, as 10 tribos do reino do norte. E Deus usou justamente a Assíria, que para Israel era o símbolo de proteção, era o símbolo do fortalecimento. E Deus, de forma irônica, usa justamente a Assíria, aquela nação em que Israel depositava a sua confiança. É essa nação que vem castigar Israel, é essa nação que vem destruir o povo de Israel, as tribos do norte, é essa nação que levou o povo cativo. Mas aí você chega no capítulo 14 do livro, o último capítulo, e aí você se depara então com o chamado de Deus ao arrependimento. O capítulo 14, amados, traz para o povo rebelde, para o povo que desprezava o amor de Deus, para o povo que se aventurou com ídolos, para o povo que decidiu confiar a sua segurança, depositar a sua esperança nas nações economicamente, militarmente fortalecidas. É para esse povo que Deus então usa o profeta Oséias para escrever no capítulo 14, queridos, uma mensagem de perdão, uma mensagem de restauração, uma mensagem de glorificação. Por exemplo, atente para o que está escrito no versículo 5 do capítulo 14. Deus, através do profeta Oséias, diz assim: vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel, entrando agora no versículo 5, como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Queridos, o que isso tem a ver com aquela situação? Eu queria que você prestasse atenção nas palavras que Deus fala para Israel através da vida e do ministério do profeta. Deus está dizendo assim: serei para Israel como orvalho. Por que orvalho? Qual é o significado dessa figura de linguagem? Deus como orvalho. Nós precisamos compreender, queridos, a importância da umidade nos verões muito quentes da Palestina.
Você sabe que a vegetação, para florescer, precisa ser regada, precisa da água, da chuva. E quando você não tem essa água, quando você não tem chuva, quando você está no período de estiagem, no período de seca, queridos, quão bom, quão necessário é o orvalho. E Deus está dizendo, assim como a vegetação precisa do orvalho para florescer, para viver, para dar frutos, Deus está dizendo que vai se fazer como orvalho para a nação de Israel. O orvalho então é sinônimo aqui, querido, de prosperidade, de frutificação, de florescimento, de um novo tempo, de frescor, de vigor espiritual. Deus está dizendo que apesar do pecado da nação, apesar da idolatria do povo, apesar do distanciamento, do desprezo, Deus ainda assim está pronto para fazer com que aquelas pessoas florescessem. Mas Deus não diz só isso no versículo 5. Ele diz mais. Ele diz assim: e ele florescerá como lírio. Ou seja, ele quem? O povo pecador, o povo ingrato, o povo idólatra, o povo que desprezou o amor de Deus. O Senhor está dizendo que esse mesmo povo florescerá como lírio. Por que como lírio? Querido, se você fizer uma pesquisa, o lírio é um tipo de vegetal, é um tipo de planta, que além de simbolizar pureza ou purificação espiritual, o lírio, ele tem uma capacidade impressionante de prosperar, de vingar, de florescer, de permanecer, mesmo em ambientes desfavoráveis, como por exemplo, em ambientes sem luz. Você sabe disso, que para haver vida, é preciso haver algumas condições mínimas, básicas. O vegetal, por exemplo, precisa de luminosidade, precisa de calor, precisa de água, de umidade, como eu já disse aqui. E o lírio tem essa capacidade de vingar mesmo em condições desfavoráveis. Deus está dizendo, com outras palavras, que ainda que a nação de Israel seja, como de fato foi, dilacerada durante o cativeiro assírio, Deus está dizendo que ela ainda vai florescer como lírio. Deus está dando ao povo de Israel uma palavra de esperança. Deus está dizendo: olha, apesar da destruição, apesar de tudo que vocês estão passando ou vão passar, eu sou capaz de mudar a sua história. Eu sou capaz de fazer você prosperar. Eu sou capaz de fazer você permanecer, mesmo em condições adversas, em condições desfavoráveis. Assim como o lírio se comporta diante de situações difíceis, e ainda assim prospera, e ainda assim floresce, eu sou capaz, eu sou aquele que posso fazer você prosperar. E Deus continua o seu discurso ainda no versículo 5. Ele diz agora que a nação de Israel, o povo de Israel, vai ser como o cedro do Líbano.
Você já teve a curiosidade de ler alguma coisa a respeito do cedro? Já pesquisou? Já viu algumas de suas características? Eu fui atrás, eu fui ler um pouquinho mais, e eu descobri, amados, que essa árvore, nos 3 primeiros anos, as raízes dela crescem cerca de 1,5 metro, as raízes, nos 3 primeiros anos. Porém, o vegetal propriamente dito, aquela parte aparente que a gente consegue enxergar, que a gente consegue ver, cresce apenas 3 centímetros, ou melhor, 5 centímetros, em 3 anos. Aparentemente é muito pouco. Em 3 anos, crescer 5 centímetros. Em contrapartida, a parte interna, aquilo que não é aparente aos olhos humanos, aquilo que a gente não consegue enxergar, cresce de maneira assustadora. A raiz cresce nos 3 primeiros anos cerca de 1,5 metro, mas não para por aí. O que é impressionante é o que vem depois, é o que vem a partir do 4º ano. A literatura diz que a partir do 4º ano, essa árvore pode crescer e chegar até 50 metros de altura. Você sabe o que é isso? Uma árvore com até 50 metros de altura, o seu caule pode chegar a uma circunferência de 14 metros. Irmãos, vocês imaginam o que é isso? Uma árvore com essas proporções. E como se isso não bastasse, o cedro do Líbano é um tipo de árvore que pode viver, pode durar até 1000 anos. Quem aqui vai viver 1000 anos? Nenhum de nós vive 1000 anos aqui. Mas o cedro do Líbano é capaz de resistir até 1000 anos. Então Deus está dizendo que apesar de tudo, apesar do desprezo do povo, da infidelidade do povo, apesar dos pecados do povo, Deus era aquele que poderia mudar a história da nação, da sua nação escolhida, do seu povo amado. Deus está dizendo que poderia fazer com que Israel prevalecesse. Israel não tinha entendido que a sua segurança, a sua subsistência, a sua prosperidade dependia de Deus, e não do Egito, não da Assíria. Deus então no capítulo 14 se volta para Israel e mais uma vez transmite para o seu povo uma mensagem de esperança. Deus está chamando o povo ao arrependimento. Deus está dizendo: olha, tudo aquilo que vocês almejam, eu tenho para dar. Vocês querem segurança? Eu posso dar segurança para vocês. Enquanto vocês estão aí correndo de um lado para o outro, fazendo promessas para A, para B, para C, para D, para E, eu sou aquele que posso fazer vocês como o lírio. Eu sou aquele que posso fazer de vocês como o cedro do Líbano. Sou eu. A esperança de vocês sou eu. Eu é que tenho um amor por vocês, um amor verdadeiro. Eu é que tenho aquilo de que vocês precisam.
A pergunta, queridos, que nós devemos nos fazer então é a seguinte: já que Deus é aquele que se apresenta para nós com toda essa capacidade de perdoar, de restaurar e de fazer prosperar, de fazer florescer, o que nós devemos então fazer à vista dessas coisas? Em outras palavras, o que a mensagem de Oséias tem a ver com a sua vida hoje? O que a mensagem de Deus para o povo de Israel, para o Reino do Norte, naquela época, tem a comunicar a mim e a você hoje, aqui e agora? É sobre isso que eu quero falar com você. Em primeiro lugar, eu queria que você voltasse comigo ao primeiro versículo do capítulo 14. Olha para a sua Bíblia. Veja o que está escrito no primeiro verso desse capítulo. Deus diz assim, através do profeta: Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Queridos, no primeiro versículo, a palavra de Deus nos ensina que para nós voltarmos para os braços de Deus e corresponder satisfatoriamente a esse amor, a primeira coisa que é necessário é nós ouvirmos o apelo misericordioso do Senhor. Ouvir aqui não é simplesmente escutar de qualquer maneira, não. Ouvir aqui é escutar com atenção, é estar atento aos mínimos detalhes daquilo que Deus está dizendo, daquilo que Deus está falando. É ouvir e tentar compreender o sentido das palavras do Senhor, do apelo que Deus está fazendo. Deus está fazendo um apelo, Deus está chamando o povo a um conserto, a uma reparação, a uma restauração. Mas para isso o povo precisava se voltar para Ele, precisava dar ouvidos às palavras de Deus, porque o povo não queria mais ouvir. Então Deus, Ele começa o capítulo 14 assim: Israel, volte, volte, volte para o Senhor, volte para Deus, porque você caiu, os seus pecados fizeram com que você caísse, os seus pecados fizeram com que você se afastasse de mim, mas eu estou aqui, pronto para te receber, pronto para te abraçar, pronto para te amar. Queridos, quantas coisas nos fazem cair, quantas coisas nos fazem nos distanciarmos de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Verso 17: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura,
seja do vosso querer. E nós precisamos admitir, amados, que se nós não vigiarmos, nós acabamos fazendo tudo aquilo que vem à nossa cabeça. A gente começa a dar lugar a qualquer sentimento, porque a gente acha que tudo aquilo que a gente sente é legítimo aos olhos de Deus. Não, não é assim. Nem tudo que você pensa, você pode falar. Nem tudo que você quer, você pode executar. Porque faz mal a você, faz mal à sua família, faz mal à sociedade, faz mal à igreja, envergonha o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não podemos viver satisfazendo os desejos da carne. A nossa carne, por natureza, é idólatra, é vaidosa. A nossa carne é sensual, por natureza. A nossa carne é cobiçosa, por natureza. A Bíblia está dizendo que nós não devemos andar satisfazendo essas coisas. E ela diz que a nossa carne milita contra o Espírito de Deus. Atrapalha a obra de Deus em nós e por meio de nós. A Bíblia diz que a nossa natureza terrena é contrária ao Espírito de Deus. É por isso que nós temos que viver de maneira vigilante, de modo atento, para não satisfazer tudo aquilo que vem no nosso pensamento. Há uma moda, há uma conversa aí que diz assim: o importante é você ser feliz. O importante é você ser feliz. Então, em busca dessa felicidade, para dar vazão a essa felicidade, as pessoas não medem esforços e fazem tudo o que lhe vem à cabeça. Tudo que brota no coração, as pessoas querem executar. Tudo em nome da felicidade. Mas não é assim que a Bíblia orienta. A Bíblia diz que a nossa alegria provém do Senhor. O Senhor é a base da nossa alegria, é o fundamento da nossa satisfação. Em segundo lugar, eu queria que você olhasse para o versículo 2. Vamos voltar aqui para o capítulo 14. O que Deus está dizendo ao povo, através da vida do profeta? Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Por que Deus está dizendo isso para o povo? Por uma questão muito simples. Deus está cansado de hipocrisia. Deus está cansado de falso arrependimento. Deus está cansado de gestos vazios de conteúdo, de sinceridade, de humildade. Na antiga aliança, as pessoas levavam ao templo ou ao lugar de sacrifício as suas ofertas, as suas oferendas. E elas achavam que aquilo ali era o bastante. Só que Deus enxergava além da própria oferta.
além do próprio sacrifício de animais, da oferta de comidas, o Senhor enxergava o que estava no coração, na alma, na intenção das pessoas, e Ele percebia nelas uma hipocrisia, uma falsidade. E Deus então está dizendo para o povo: olha, parem de trazer essas coisas, porque no fundo, vocês não estão arrependidos, vocês só querem uma desculpa, vocês querem disfarçar o pecado de vocês. O que eu quero é o verdadeiro arrependimento. O que eu quero é que vocês confessem sinceramente o erro, o pecado de vocês, que vocês admitam, para que eu possa curá-los, para que eu possa restaurá-los. Porque se vocês não admitirem que são culpados, que precisam de perdão, que precisam do meu amor, como é que a gente vai se relacionar? Então Deus está dizendo: confessem humildemente e sinceramente a culpa de vocês, porque eu estou disposto a restaurá-los, eu estou disposto a mudar a sorte de vocês, eu posso fazer isso por vocês, eu só preciso que vocês admitam, eu só preciso que vocês estejam dispostos a receber o que eu tenho para dar a vocês. Eu só preciso que vocês verdadeiramente se arrependam. Quando o apóstolo João escreve a sua primeira carta, lá quase no final do Novo Testamento, no capítulo 1, a partir do versículo 8, João diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Queridos, o relacionamento do homem com Deus precisa ser baseado na verdade, na sinceridade. A Bíblia diz que todos nós, por natureza, somos pecadores, e estamos destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Nós precisamos admitir isso. Essa é a condição de todo ser humano. Nós precisamos confessar isso. Nós precisamos nos voltar para Deus em arrependimento, em sinceridade. Porque Deus está pronto para perdoar, mas Ele quer ouvir de você: Senhor, me perdoa, me recebe, me restaura, me liberta. E era essa a mensagem que Deus estava comunicando ao povo de Israel através da vida do profeta Oséias. Deus estava ali. Em vez de vocês trazerem ofertas de animais, ofertas de comida, tragam o coração de vocês. Tragam o sincero arrependimento de vocês, expressem isso com os seus lábios, porque a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando Deus diz para o povo de Israel confessar com os lábios, proferir palavras sinceras de arrependimento, era para
que o povo pudesse entender que ele só faria isso, só proferiria aquelas palavras quando de fato o coração estivesse com um sincero sentimento de arrependimento. Fora disso, seria apenas uma atitude protocolar. Cumprir tabela. Para quem gosta de futebol aí, cumprir tabela. Só cumprir o calendário das festas, cumprir um ritual, o ritual dos sacrifícios, mas tudo sem valor profundo, sincero diante de Deus. Terceiro e último lugar, olha o versículo 3 agora. Olha para o verso 3 aí na sua Bíblia. Deus diz: a Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos às obras das nossas mãos que elas são o nosso Deus, porque só em Ti, o órfão encontra misericórdia. Queridos, como eu disse, a nação de Israel se voltou para o Egito e para a Assíria, duas potências, militarmente e economicamente, que despontavam naquela época. Israel achou que, estando do lado do Egito, do lado da Assíria, estaria tudo sob controle. E nós fazemos isso. Quantas pessoas acham que o seu futuro, que o seu sucesso, que o seu êxito está em alguns conchavos, em algumas alianças? É um erro muito grande, querido, a gente abrir mão da palavra de Deus, da lei do Senhor, achando que assim a gente vai ter sucesso na vida, sucesso na profissão, sucesso no casamento, sucesso na família. Não vamos. O verdadeiro sucesso, a verdadeira segurança, só quem pode nos dar é o Senhor. Israel achava que estaria seguro, fazendo uma aliança política, e além disso, olha o que está dito aqui no versículo 3, não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus. O que isso significa? Obras das nossas mãos, são os ídolos, são, entre aspas, os deuses de escultura, diante dos quais o povo se ajoelhava, para render culto, render adoração. Por isso a nação naquela época foi chamada de adúltera, do ponto de vista espiritual. E isso acontece ainda entre nós. Nós desviamos a nossa adoração, a nossa reverência a quem não é Deus, a quem não é digno da nossa adoração, da nossa devoção. Alguns ainda fazem promessas para A, para B, para C, para D. A Bíblia está dizendo que são obras de mãos humanas, não tem nada a ver com a divindade, são ídolos, e as pessoas estão sendo enganadas. Só há um Deus verdadeiro, e Ele se revela através da Bíblia, e se revelou por meio do seu Filho. Então, amados, aqui no versículo 3, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, que nós precisamos mudar a nossa postura,
Precisamos abandonar a idolatria. Precisamos abandonar a prática do pecado em todas as suas formas. Temos que lutar contra isso. Ainda na primeira carta de João, no capítulo 2, agora a partir do versículo 15, João diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí ele vai dar exemplos: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, nada disso procede do Pai, mas procede do mundo. Verso 17: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aleluia. Para concluir esta mensagem, queridos, preste atenção. Deus tem uma oferta de restauração para as nossas vidas. Não importa como você tem vivido, o que você tem feito. O importante é que você seja sincero e admita que você é um pecador e que você precisa desse Deus. Deus tem tanto amor que Ele é capaz de te perdoar. E ao te perdoar, Ele é capaz de mudar a sua vida, de transformar você. Aquelas pessoas que desejam ser restauradas por Deus, precisam atentar para a mensagem do profeta Oséias. É uma mensagem de alguém apaixonado, porque tem tanto amor para dar. É uma mensagem dramática, porque esse amor, lá naquela época, infelizmente não foi correspondido. Deus precisou usar até de disciplina com aquele povo rebelde. Mas é também uma mensagem, como eu disse no início, de esperança. De esperança, porque apesar de tudo, o amante, aquele que ama, continua apostando, investindo no arrependimento da pessoa amada. O amante continua disposto a perdoar a pessoa amada e a honrá-la, a glorificá-la. Quem sabe hoje não é você essa pessoa a quem Deus quer restaurar, a quem Deus quer glorificar. Basta que você adote uma outra postura. Você não precisa pagar pela salvação. Você não precisa comprar o perdão de Deus. Se por um lado é difícil, por outro é tão simples. Basta você confessar. Amados, aqueles que fazem isso encontrarão então a cura da sua alma em Deus, não nos ídolos, não em alianças políticas,
mas em Deus. E Deus então fará com que você floresça como lírio, como cedro do Líbano, como a oliveira. A Bíblia diz no versículo 4: vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Feche os teus olhos. Vamos orar nesse momento. Queria dar essa oportunidade a você de entregar a sua vida para Cristo. Queria dar essa oportunidade a você de confessar os seus pecados ao Senhor e de compreender que sem Ele nada somos. Como é que você tem caminhado esses últimos dias, esses últimos meses? O Senhor te chama para entrar em comunhão com Ele. Ele deseja que você humildemente confesse os seus pecados, admita a sua culpa e atenda ao seu chamado misericordioso. Deus te chama para uma mudança de postura, para o abandono de algumas práticas pecaminosas. Você quer fazer isso nesta noite? Vamos orar? Senhor, incomoda os corações que, assim como o teu povo de Israel naquela ocasião do ministério do profeta Oséias, se encontram hoje distante de Ti. Corações endurecidos, corações que desprezam o Teu amor, o Teu apelo misericordioso a uma restauração. Muda a realidade dessas pessoas nesta noite. Toca, Senhor, no mais profundo da alma, transforma essas vidas, para que elas experimentem o prazer de um relacionamento sincero contigo, para que possam experimentar, Senhor, o Teu amor, para que possam se deleitar no Senhor e aprender a confiar em Ti, a depositar em Ti a sua esperança. Que haja corações contritos aqui nesta noite, que o Teu Espírito toque na vida daqueles que precisam, para que o Senhor transforme-os como o lírio e o cedro do Líbano, o esplendor da oliveira, a fragrância dela, ó Deus. Ah, Senhor, muda histórias aqui nesta noite. Fala, Senhor, ao nosso coração e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.